Até saiu nessa semana uma revista de circulação nacional esse assunto, né, do jovem e o alcoolismo. Eu queria que você, Rodrigo, falasse um pouquinho para nós, né, um pouco da sua experiência como psicólogo e como educador nessa área, como que está sendo aí essa questão do jovem, do álcool, dos vícios, das drogas? Sim, na verdade, assim, nesse movimento do jovem em relação à drogadição, a porta de entrada é basicamente o álcool, a relação dele com as bebidas, não é? E é um pouco complicado porque a bebida, ela é aceita, não é? A bebida, ela é instrumento, inclusive, de sociabilidade. Então, você vai fazer hoje um almoço, é regado a bebida, um almoço de negócio, um jantar de negócios, não é? E também no âmbito familiar. Normalmente os jovens começam a beber no âmbito familiar, porque existe uma aceitação, existe até também um certo glamour quando se bebe, não é? E tem algumas bebidas privilegiadas desse glamour, que é o uísque, o vinho, a champanhe, em espaços de uma classe social mais elevada. Mas então existe todo esse glamour em cima da bebida, e ela como veículo de aproximação e de sociabilidade. Então o jovem, mesmo no âmbito familiar, ele começa ali a tomar o seu drink, a bater um papo, tomar uma cerveja, não é? E dependendo da relação que ele tem com essa bebida, as coisas vão progredindo, talvez até para um alcoolismo. Isso que complica. Como é que foi na sua vida, Braulio? O professor que falou a respeito da sociabilidade, e isso é algo que realmente acontece. No meio de uma roda, em que as pessoas fazem o consumo, o uso do álcool, se você não faz o uso, não consumo, é quando você não participasse daquele meio. Na roda você não é amigo deles simplesmente pelo caráter ou pelo que você fala, pelo dia a dia do convívio, sim? Sim. Porque você também tem que ter o mesmo consumo ou as mesmas ideias, né? E uma dessas ideias é fazer o uso. O famoso amigo de copo, né? É o famoso amigo de copo. Eu lembro que na época em que eu fazia o uso, a pessoa que não bebia, como se a gente achasse que ela era de outro planeta. Eu falei, como assim você não faz uso da bebida? Todos nós aqui fazemos, a bebida é algo completamente normal, né? Sim. Você tem que estar bebendo junto com a gente, porque senão você não é aquela Aceito. palavra-chave parceiro. E aceito pelo grupo. O bom parceiro né? é aquele que vai sempre tomar com você, é aquele que vai compartilhar daqueles mesmos momentos. Então, acho que a sociedade faz realmente essa pressão. Tem que fazer o uso do álcool, tem que consumir. Para você estar numa roda, para ser aceitável, tem que beber. E, sim, ele está falando de alguma coisa aqui que é extremamente fundamental. Nós, psicanalistas, a gente trabalha com um conceito chamado de contrato narcisista. É exatamente isso que você falou. Ou seja, o que é o contrato narcisista? É um contrato em que, para você aceitar um grupo, você tem que avaliar o comportamento daquele grupo e você o aceita ou não. E assim também acontece com o grupo. O grupo avalia o comportamento daquele novo membro que aspira a fazer parte desse grupo, isso que você falou. E a bebida aí como veículo de aceitação pelo grupo ou não daquele elemento que está acabando de chegar. Então, se ele não bebe, não é? Então ele é careta, ele não é parceiro, como você disse. Então, você rompe com o contrato narcisista. O álcool a bebida, ela é de uma forma privilegiada esse veículo. Isso que você falou aí. E através dela, ou seja, a pessoa chega no grupo. Se ela bebe, ela é aceita. Se ela não bebe, ela tem uma postura diferente, ela é, de uma certa forma, discriminada. Exatamente. Eu vejo uma coisa interessante também, que é a cultura nossa que cada dia vai se elevando no que diz respeito à bebida, o jovem com álcool. Por exemplo, hoje as propagandas assim que mais tem aquele efeito na televisão hoje, o que mais chama a atenção do jovem é a propaganda das bebidas, onde mostra os jovens ali hoje fortes, malhados, na praia, com aquelas mulheres lindas. E aí você vai o quê? Trazendo essa imagem para aquela criança, para adolescente que vê no pai bebendo e tal. Então a cultura toda vai o quê? Mostrando que a bebida vai sempre trazer algo positivo. Ô Rodrigo, que nem você falou pra gente que a maioria dos jovens, quando começa a fazer uso do álcool, né, por causa dos pais, né, a própria família, ou aquele círculo familiar, o círculo de amigos, sim, elas vão influenciando. Mas isso que o Thiago falou também é levado muito em consideração, né, porque, vamos supor,
as mídias hoje, novela, tudo mais, incentiva diretamente o uso e o consumo de bebida, né? Eu penso que é para além do incentivo. Eu diria que é um massacre de incentivo. É um bombardeamento. Então não é uma bombinha daquelas pequenininhas, não. É uma bomba atômica de incentivo. Né? Então é para além disso. É um certo massacre. Eu estava aqui, a gente estava falando do bate-papo, né? Há pouco tempo eu dava aula em faculdade, em algumas escolas, e eu comentava com meus alunos que tinha uma novela que passava à noite, eu falava assim, só de ver a novela eu já ficava bêbado, já ficava assim, alcoolizado, porque era o tempo todo, assim, e incentivando uma prática, acho que completamente desmedida, incabível. Por exemplo, o pessoal tomava uísque de manhã, tomava champanhe de manhã, e em cima disso todo um glamour. Você acha que tem um pouco de incentivo, vamos supor, da indústria, do álcool por trás, financiando? Sim, sem dúvida. Na verdade, a gente pode pensar o mundo a partir de dois polos. Por exemplo, Freud pensa a partir da sexualidade, não é, da psique. Marx já pensa a partir da economia. Então, o que determina, principalmente num país igual ao nosso, neoliberal, o que dita as regras é o fator econômico. E a indústria, não é? Compra tudo. Compra tudo, compra a mídia e faz esse massacre, esse incentivo. Vocês estão falando a respeito da mídia aí? Acho interessante que você falou a respeito da novela. Boa parte Sim. das novelas, o grande empresário, empreendedor, ele sempre após um bom dia ou um longo dia de trabalho, ele vai chegar em casa e vai pegar um uísque. Isso nas novelas. Então, ou seja, você por ter trabalhado, você agora merece um copo de uísque para Você descansar. acha que a mídia te influenciou muito, Braulio, na escolha de começar a beber? A mídia influencia sim, eu acho que de certa forma influenciou. Igual eu comentei a respeito desse empresário, chega na novela, chega após um dia de trabalho e toma um copo de uísque. De outro modo, as propagandas da cerveja mostram uma galera jovem, muito animada, bebendo, e você, então, para eu ser jovem, animado e estar no meio de pessoas bonitas e festa, o que eu tenho que fazer? O veículo é a bebida, porque a propaganda quer veicular isso. É o contrato narcisista, É o tempo contrato. todo. Então, vamos supor, que nem hoje, Braulio, hoje sua vida é completamente diferente, né? Sim. Você é até líder de um ministério que chama Vida Louca, né? Lá na Lagoinha, está ajudando outras pessoas que tiveram, né, envolvidas com o alcoolismo a saírem desse lugar. É possível um jovem ser feliz sem ingerir álcool, sem usar drogas, sem estar no meio da bagunça? É possível? É completamente possível. Eu digo que não era possível fazendo o consumo do álcool. Porque o álcool trava aquela felicidade momentânea. A gente achava que ali estava muito bem, estava todo mundo feliz. Tem uma frase comum no mundo que diz que o álcool dá coragem, ou as drogas dão coragem. Eu discordo dessa frase porque eu acho que o álcool, a droga, dá inconsequência. Porque quando você tem a coragem, é quando você está lúcido, então você analisa a sua chance de perda, chance de ganho, e fala assim, não, eu acho que vale a pena arriscar, então eu vou ter coragem de enfrentar isso. Isso é bacana. Então agora a pessoa hoje bebe e ela acha assim, não, então eu bebi eu vou ficar mais corajoso. Não, você vai ficar inconsequente, porque você não vai analisar aquilo que pode trazer não só a dor para você, mas também para os outros. E uma coisa que eu acho interessante, como o Rodrigo falou, sobre a questão do massacre, a gente vê a troca de valores absurdas que acontece hoje. Por exemplo, às vezes eu tenho gestão de trabalho numa comunidade, né, e os adolescentes ali hoje, o que eles fazem? Eles na roda de conversa deles ali, a ideia é quem bebe mais. O cara, o mais top da festa, o mais zoador, o cara que é mais falado, o popular ali, é o cara que bebe mais. Rodrigo, com qual faixa etária o pessoal começa a ingerir álcool hoje? Em torno de 12, 13 anos, né, 14, por aí. Isso depende muito assim, do espaço e de classe social. Eu não tenho esses dados estatísticos. Sim. Mas assim, da sua experiência. Por exemplo, eu tenho uma experiência muito grande com adolescente infrator. Eu trabalhei por quase 6 anos no antigo CIA BH, que era o Centro de Integração de Adolescente, ou seja, medida privativa de liberdade. Não é? Então, assim, o público lá, 99% era usuário de álcool e drogas. Inclusive, estavam lá muito por causa disso.
Depois a gente podia prolongar essa questão da coragem, que eu tenho uma opinião divergente, mas eu acho que você fez uma certa confusão de conceitos, mas a gente podia discutir isso. Então, assim, é comum nessa turma de adolescentes infratores, com 9, 10 anos, os meninos acharem bonito, já está tomando, bebendo, se embriagando. Porque muitas das vezes, né, como falou, tem aquela propaganda linda que te mostra amigos, força, mulheres, né? E às vezes o incentivo que falta dentro de casa, do pai, da mãe, da família, ele encontra numa propaganda dessa e acha que ele só vai ser o melhor se ele beber, se ele usar a droga, né? E eu tenho amigos, né, como exemplo, que acham que para ser feliz, que acham que para conquistar alguma coisa, ele precisa disso. E você vai ver lá atrás que o pai ou a mãe lançou alguma palavra de maldição, falou alguma coisa que ele guardou para si e achou refúgio dentro do alcoolismo. Uma coisa que eu também ouvi falar é bem isso que a Michelle fala, vamos supor. Que a pessoa fala assim, pô, mas a minha vida é tão cheia de problema, tem tanto problema em casa, tem problema no trabalho, tem problema, eu preciso beber para esquecer. Para esquecer. E você esquece no momento, porque depois você vai lembrar tudo de novo. Tem até músicas que falam assim, tem um reggae que eu acho engraçado, fala, eu vou beber para esquecer meus problemas. Tá, negão. Que, na verdade, então, assim, até na música hoje tem o incentivo do bebê, né? Você encontra beber, cair e levantar. Beber, cair, Vamos embora pro bar, beber, cair e levantar. Sim, o pior é quando cai e não levanta, não é? Ou então quando tem que levantar a partir de uma instituição psiquiátrica, uma comunidade terapêutica. Eu me deparo com casos, assim, literalmente das pessoas que bebem e não levantam. Por quê? Não por quer dizer, aí a gente já pode ir para o viés da questão de um levantamento moral também, que é fundamental a gente pensar nisso, mas por uma complicação orgânica. Exatamente. Então eu já atendi vários pacientes que não levantam porque desenvolveram uma paralisia dos membros inferiores devido à inflamação. Ao alcoolismo. Devido ao alcoolismo. Uma coisa que eu gosto muito de ter uma ótica. Deixa eu só interromper. Isso é um quadro que a gente não vê. Quer dizer, você imagina um jovem, né, faixa etária que você falou aí, 12, 13, 14, tá, vamos colocar 15, 16 anos, que começa a beber para curtir a vida e tudo mais, e aí de repente o cara se vê num quadro de uma doença, né, de possível ter paralisia. Degenerativo do sistema nervoso central. Então são várias as consequências. Isso a mídia não mostra, né? O resultado daquela propaganda bonita que eles fizeram com amigos, força, aonde foi parar? Isso eles não mostram. E é interessante porque, tipo assim, a questão de uma ótica, de uma visão totalmente diferente. Por exemplo, a consequência que o alcoolismo traz hoje para a geração nossa, hoje, falando de todas as gerações passadas, mas a atual também, questão de acidentes, também, de mortes, toda essa questão. Aí, a gente está conversando aqui no bate-papo, eu estou aqui parando para observar um negócio, eu estou pensando assim, imagina se não tivesse a bebida, se não tivesse o álcool envolvendo em nenhuma das atitudes de um jovem hoje na sua ação, no dia a dia. Qual que seria o ganho que a sociedade ia ter? Com certeza o ganho sempre seria melhor. E qual que é a consequência de ter hoje a bebida na vida do jovem?